Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10 horas e 32 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube, do nosso Guaxupapo, e nós estamos recebendo mais uma vez, quase um colaborador aqui do nosso Manhã na Clube, o Dr. Everton, que é sanitarista e médico do INSS também. Pra gente, de tempos em tempos, eu trago o Dr. Everton pra gente fazer uma avaliação do que a gente está passando na pandemia. Tivemos aquele papo com 100 mil mortos, depois tivemos aquele papo com 200 mil mortos, nós estamos chegando quase nos 300 mil. E só que a gente ouve falar durante os noticiários todos pela televisão é que estamos passando pelo pior momento da pandemia no Brasil e eu acho que até no mundo todo. Mas antes disso tudo, bom dia, doutor Everton, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa informação e aprender também com as notícias da Rádio Clube aqui com a gente. Então, doutor Everton, nós estamos passando, né, como eu disse, e a gente antes de entrar, eu falei que dia 15 de março para mim é um marco, que foi quando, pelo menos para mim, Vanessa, a pandemia veio com tudo, falar agora estamos em pandemia, nossa cidade, são datas que ficaram muito na minha cabeça. No dia 15 a gente participou de um pequeno sarau do Dia Internacional da Mulher, estávamos juntas, um grande grupo de mulheres, conversando sobre isso, como seria, como não seria. 2 dias depois, se não me engano, veio o fechamento das escolas, veio a carta da escola da minha filha dizendo que estaria fechado. A gente ficou naquele questionamento, nossa, quanto tempo isso vai durar? 15 dias, um mês? Nessa esperança de que tudo fosse passar rapidamente. Mas fechamos um ano, né? Exatamente nesse dia 15 de março, para mim, é o marco da pandemia, é o aniversário da pandemia, né? O que a gente aprendeu nesse um ano e o que a gente não aprendeu? Eu acredito que a gente ainda não aprendeu, mas tem lições que a gente precisa aprender o mais rápido possível. A gente precisa parar de aprender em amuletos, acreditar em amuletos, se apegar em amuletos. A gente precisa começar a pensar também que uma coisa que eu notei nesse período todo é uma noção muito equivocada que eu penso que o brasileiro, de modo geral, tem da religiosidade. Então aquela coisa assim, Deus vai me curar, ou Deus não vai deixar eu pegar, e a pessoa não toma nenhum tipo de atitude assim, né? Contando que Deus cuida. Eu sempre coloco assim, olha, Deus abriu o mar vermelho, mas o povo hebreu atravessou com os próprios pés, né? Então existe uma contrapartida, aquela história, Deus, eu sempre fico, eu rezo para ganhar na loteria e tal, aí depois de muito tempo eu falo assim, mas você jogou na loteria? Então assim, existe a participação nossa também, né? E Deus nos dá a ciência, né? Nos deu a condição de descobrir a vacina, nos deu a condição de descobrir a questão da máscara, que no começo no começo fala assim, não era para usar máscara ainda, não tinha indicação. Depois falou, não, agora precisa usar máscara. Então teve todo um aprendizado que a gente foi adquirindo, e os lugares onde esse aprendizado foi levado à risca, a pandemia está muito tranquila. Você pega países como Nova Zelândia, tá com vida normal lá como se não tivesse pandemia. A gente tem aqui na América Latina o Uruguai também, que teve um enfrentamento muito bom, né? Sim. Então a gente fica pensando, né, onde foi que a gente errou, né? Existe uma falta de comando central, de fato. E essa falta de comando até acontece no começo do ano, por exemplo, aqui em Guaxupé, em que teve um decreto da prefeitura e aí chegou a parte da cidade e falou, nós não vamos respeitar esse decreto. Agora a gente vive uma situação diferente, né? Como pode vir do governo do estado até do governo federal, agora a gente tem que se antecipar, fazer uma coisa mais forte, regional também, mais né? Regional, uma articulação regional dentro da MOG, né? Pra gente conseguir fechar mais um pouco para não cair na onda roxa, porque aí se entrar na onda roxa, aí não tem choro nem vela, a gente vai ter que fazer. Não tem prefeito, não tem a vontade do prefeito, exato, né? Vem do governador que a determinação é fechar. Sim, e se a gente tivesse esse tipo de coordenação desde o início, o comitê de crise, alguma coisa assim, nesse sentido, a gente teria uma ação mais coordenada entre os governadores, entre os prefeitos, de modo que hoje eu acredito que a gente teria aí
muito menos mortes. Vamos colocar aí que o Brasil tem mais ou menos em torno de 3% da população mundial, a gente é responsável por quase 11% de todas as mortes por Covid. Pois é. Então, assim, a gente errou em vários pontos, a gente errou, senão a gente não teria esses números tão ruins, chegando a 300 mil pessoas, perdendo só para os Estados Unidos, né? E os países que negaram, que foram cloroquina, essa coisa toda, todos esses países foram os que tiveram os piores resultados. Estados Unidos, da época do Trump, aquela coisa toda de cloroquina. O México também, para ver que não tem essa de direita e esquerda, o presidente do México é de esquerda, mas totalmente negacionista também. O México deve chegar agora, nos próximos dias, a 200 mil óbitos também. Está naquela disputa. Quem que chega primeiro? O Brasil a 300 mil, o México a 200 mil. Mas tudo por muito negacionismo. Né? E a gente vê, assim, relembrando de um ano atrás, né, o Mandetta como ministro da Saúde, ele tinha aquelas coletivas todo final de tarde, e ele dizia em 80 mil, 100 mil, 120 mil mortes, e a gente não acreditava que fosse chegar a isso, né? A gente falava, não é possível que a gente vai chegar a isso. Então, quando chegamos a 1000, nós já ficamos assim meio... Mas parece que agora, chegando aos 300 mil, ainda tem gente que não acredita, tem gente que acha que esses números são manipulados, que não está acontecendo. Por que será que a população reage dessa forma, assim, de negar o óbvio que está ali, esses números exorbitantes de 2.000 pessoas morrerem num dia, né? Sim. Acontece... Eu vejo dois fatores que a gente teve, sim, uma política de negar o problema. Então, alguns governos no mundo tiveram essa política, né, de negar o problema, a gravidade do problema. A gente teve a Inglaterra com o Boris Johnson, a gente teve o Obrador no México, teve aqui no Brasil também. Alguns lugares a gente tentou negar a ciência e negar a pandemia, e apostamos na questão da imunidade de rebanho. Né? Eu vi hoje pela manhã na Globo News eles falando que não aconteceu. Sim. Né? A tal da imunidade de rebanho que tanto se falava lá no começo, ela não aconteceu, né? Eles partiram de um pressuposto de que seria como um sarampo, né? Eu pego, depois nunca mais pego. E não é assim que está acontecendo. A imunidade da gente, ela tem um pico. Provavelmente a gente vai ter que até tomar vacina, provavelmente de ano em ano. Vai ser igual a da gripe. Porque a gente tem uma queda da nossa imunidade com o tempo. E olha só, onde foi mais grave foi no Amazonas. Você poderia pensar, bom, lá teve imunidade de rebanho. E aonde teve a crise em janeiro, que faltou oxigênio e tal, foi no Amazonas também. Então, não dá para pensar muito. Então, essa imunidade de rebanho, essa foi uma questão que eu acho que foi uma aposta muito equivocada, sem base científica nenhuma. Foi no achismo, né? Foi no achismo. E aí, com saúde, não dá para agir no achismo, né? Você tem que ouvir a ciência, você tem que se pautar pela ciência. Não que a ciência não erre, ela pode errar, mas ela tem os mecanismos de checagem, e ela consegue corrigir os erros com mais frequência do que a gente que fica acreditando num dogma, né? Não, olha, não vai ter e por aí vai. Né? E a gente viu, quando o ministro Pazuello entrou, foi colocado, né, que ele era um grande estrategista, né, para logística, de crise, logística e tudo mais. Só que a gente viu esse pinga-pinga, né? Os números da vacinação no Brasil são muito pequenos, né? São em relação a outros países, e o Brasil sempre foi uma referência, né, na imunização de crianças e tudo mais. E até eu acho engraçado porque os que defendem, né, a volta dos militares são os que negam a vacina, e eles mesmo há algum tempo atrás postavam, né, aquelas fotos antigas da década de 60 e 70 das crianças sendo imunizadas dentro das salas de aula, dentro das escolas, né, com aquela pistola de pressão, né? O que pra gente por exemplo, aí o Brasil se tornou um grande celeiro, né, de contaminação. O mundo inteiro está com medo do Brasil, dessas mutações que o vírus está sofrendo aqui. Se não chegar logo essa vacina, né, onde que isso pode parar? Você, como sanitarista, deve ferver a cabeça nesse sentido. A
a não chegada da vacina, esse atraso da vacina e as pessoas não tomando os devidos cuidados, o número de casos explodindo, o vírus ele circula muito rápido. E quanto mais ele circular, maior a possibilidade de formar novas variantes. As variantes ela acontecem por seleção natural. No começo, o vírus, ele não era, vamos dizer assim, não foi um vírus projetado, entre aspas, para infectar humanos. Aí alguma cepa evoluiu e começou a infectar, mas ainda não era uma coisa tão contagiosa. O tempo e o número de pessoas vão selecionando as variantes de coronavírus que são mais aptas, mais adaptadas para infectar seres humanos. Então, o que acontece? A tendência é que o coronavírus vá se tornando cada vez mais contagioso ao longo do tempo, se a gente não der um basta, estancar o mais rápido. Então, é por isso que muitos lugares, além da questão do estresse dos serviços de saúde, em alguns lugares, eu vi Belém, parece que vai ter um lockdown. Aí é lockdown. Gente, vocês não sabem o que é lockdown. Eu sou contra lockdown. Não teve lockdown ainda, né? A hora que tiver o lockdown, a gente vai saber. Em Araraquara teve um lockdown, né? Fechou tudo, né? Sim, aí os casos, rapidamente, dentro de 2 semanas, caíram pela metade. E aí você consegue, de uma coisa rápida, mas muito firme, você consegue ter uma diminuição rápida dos casos. Dentro de umas 2, 3, 4 semanas você consegue ter desafoga as UTIs, principalmente as UTIs, que é o grande problema agora, é a falta de UTI. E a gente tem que ter uma responsabilidade, porque eu vi agora você falando na notícia que tinha pacientes de outras cidades da UTI, não só de outras cidades de fora da nossa região. Está com uma pessoa de Divisa Nova internada aqui. Divisa Nova, que já, em tese, já não é mais da área de abrangência de Guaxupé. E tem gente de Guaxupé em outros lugares. Então vai chegando uma hora que não tem, Guaxupé mais cedo ou mais tarde vai ter que dar conta de pacientes de fora, vai lotando tudo. E não assim, a gente está bem aqui. Não, mas o Brasil como um todo tem que estar bem para a gente conseguir dar conta. O Amazonas conseguiu transferir no primeiro momento, agora já não consegue mais. E essa coisa da onda roxa, né? Parece ficção científica, né? Sim. É você estar bem, né? Entre aspas, aqui na nossa cidade, na nossa micro-região, mas o entorno todo não está bem. Sim. Né? Sim. Então, isso, a gente, em algum momento, isso vai bater na gente. Sem dúvida. Começa pelo hospital, né? Pela Santa Casa, que acaba começando não tem UTI nas outras regiões, vai encher a UTI daqui, né? E mesmo assim, e como a gente vai dizer, não vou receber, né? Sim, não tem como, né? Não existe isso, né? E ao mesmo tempo, Guaxupé tem tido assim até que uma relativa sorte nessa questão. A gente viu que a Araraquara pegou a variante P1. Eu não posso dizer que a gente já tem a variante P1 aqui em Guaxupé, não estou atualizado em relação a dados, se está tendo esse tipo de testagem. Sim. Mas se não chegou, é uma questão de tempo para chegar, e ela é muito mais infecciosa e é muito assim, é muito claro, eu vejo aqui na Avenida Dona Floriana. A Sônia até colocou aqui, olha, saímos de casa por não ter fiscalização, né? Sim. Os barzinhos da Dona Floriana lotados. Sim. A Polícia Militar passa e não faz nada, né? Como é que a gente faz? Tem que ter uma fiscalização maior nesse sentido? Precisa, né? Precisa. E é engraçado, porque quando você tem a fiscalização, que passa quando ela fala e não diz nada, você tem um duplo problema aí. No primeiro momento, além de você não fiscalizar, não chegar e não autuar e não multar, ao mesmo tempo que você passa e não faz nada, você transmite uma mensagem de normalidade. Bom, se a polícia passou aqui, ela não está reclamando, não sou eu que vou fazer diferente. Então, não só a polícia, a guarda municipal, quem tem a caneta na mão para, de repente, autuar, sabe, fazer algum tipo de intervenção, é necessário agora. E assim, é mais porque as pessoas ficam falando, porque o doutor deve ter conta. Agora é a mesma lógica que os prefeitos estão fazendo agora da MOG. A gente precisa ser mais rigoroso agora para não cair na onda roxa, porque a hora que cair na onda roxa, aí sim a gente vai ver. E aí não tem choro, porque não é a gente que tá, não é o prefeito, não é. Não vai vir de cima para baixo. Vai vir de um jeito que aí a gente não vai ter condições de manter a comércio aberto. Né? Então, e as escolas, né? É outra questão assim que a gente fica
na dúvida. Hoje é dia da escola e particularmente assim eu falo que a hora mais triste para mim é quando eu passo na porta que eu vejo a escola fechada, que seria um horário que ela estaria borbulhando de crianças e tudo mais, né? A escola a gente sabe que é um celeiro de convivência, né? De crescimento das crianças enquanto cidadãos, dos jovens e tudo mais. É uma questão que muito me angustia, né? De ver os filhos das amigas, todos em casa. Só que a gente percebeu também que com o retorno, mesmo que controlado, das crianças para a escola, começou a se observar uma contaminação em crianças e adolescentes que a gente não tinha visto até então. Exato. Porque eles estavam em casa, né? Aí a gente fica naquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E a gente fica, e a contaminação dos professores também e tudo mais. Veio uma determinação desse decreto da AMOG que as escolas continuem fechadas somente com o ensino à distância. É prudente mesmo? Sim, eu achei uma medida correta, importante e vai ter que ser feita mesmo. O decreto também é por 15 dias, né? Da AMOG, dá para sentir bem. Eu acredito que no caso das escolas, eu acho que vai ter que ficar até mais tempo um pouco. Eu sei que o prejuízo é absurdo, porque é o momento da criança o mais propício para aprendizados fundamentais, mas eu tenho confiança no sistema educacional de Guaxupé, nos professores, dos coordenadores aqui de Guaxupé, que a gente vai conseguir depois fazer um plano para recuperar essas crianças, esse tempo que elas perderam. Mas o mais prudente, de fato, é que a gente não expõe as crianças a essa situação. Não só as crianças, os professores. Sim. E depois na casa, né? Porque as crianças, elas se infectam e depois elas vão disseminando, elas passam a ser agentes disseminadores, né? E teve uma escola que a gente comentou, eu dei 2 vezes até a notícia aqui em Itajubá, o internato, e que começou a contaminação com 11 entre professores, alunos e funcionários. Hoje eles estão em quarentena total, a escola, porque a última notícia que eu vi era que tinham 188 infectados. Você imagina isso no universo que deve conviver quantos? 400 pessoas? Sim. Você ter a metade infectada, aí a gente percebe o quão é perigoso, né? Exato. Mesmo você ter essa convivência de proximidade com as pessoas. E outra coisa, né, Vanessa, assim, uma coisa que as pessoas esquecem, e uma coisa que eu faço uma crítica, assim, contabilizando não sei quantos pacientes recuperados, né? E aí no caso da escola, a criança, a maior parte. E muitos assintomáticos. Assintomáticos, exatamente. Mas uma frequência pequena na vida dessas crianças pode ter sequelas, algumas sequelas, até algumas podem morrer, de 188 pessoas, crianças, acho difícil, pode acontecer 1 ou 2, 1 ou 2 óbitos. Mas assim, eu vejo que a gente está se esquecendo de que Covid-19 deixa sequelas. Pois é. E a gente aí fica naquela, o Guaxupé tem tantos pacientes recuperados, só que não existe informação de quantos desses recuperados estão realmente recuperados. Uma coisa é estar sem o vírus, mas eu digo que recuperado pressupõe que a pessoa está totalmente recuperada. Sim. E não é assim. Às vezes a pessoa fica com sequelas pulmonares, sequelas neurológicas, psiquiátricas, algumas. Ainda está sendo estudado sequelas cardiovasculares. Algumas pessoas, a gente tem histórias aí de pessoas chegaram até que amputar uma perna, né? Em algum momento aí. E aí essa pessoa sai do Covid, vai para casa e ela é considerada recuperada, mas ela está com a perna amputada, mas ela é recuperada. Que recuperação é essa? Muita coisa a gente precisa aprender ainda, né? Sim. Olha, a dona Laide tem 72 anos, tem uma consulta marcada no postinho do meu bairro, tem muito medo. Tem algum perigo? Olha, a gente tem que pensar agora em gestão de risco, né? Ela tem a consulta marcada, agendada. Eu imagino que o posto de saúde, a unidade básica, ela está tomando toda uma série de medidas para que horários específicos, Sim. horários marcados, né? Que evitar aglomeração de pessoas. Saiu de casa tem algum risco, não vou dizer que não tem risco nenhum, mas
a gente tem que colocar tudo numa balança. Qual que é o risco também, de repente, de ela ficar sem o atendimento? E aí ela tem um derrame, um infarto, porque ela não teve o acompanhamento adequado. Então, acho que se a consulta dela foi mantida é porque realmente é necessária. É necessário. Né? Provavelmente, o que eu acho que a gente deve ter uma consciência, nós, assim, adultos mais jovens, assim, e tal, até que ponto é o momento de eu ir agora uma pessoa, principalmente acima de 70 anos, eu acho importante que vá, que faça a consulta, claro, tomando todos os cuidados que o médico vai estar tomando, que o médico esteja atendendo ela de máscara, que ela esteja de máscara também, que ela não fique muito tempo, dá para ficar a manhã toda esperando para ser atendida. Então tem que ter uma coisa de horário marcado, uma coisa muito rápida. Eu não sei como é que está funcionando exatamente isso aqui em Guaxupé, mas eu acredito que a Secretaria de Saúde deve ter tomado várias medidas de contingência para que ela seja atendida com segurança. Tem mais uma colocação aqui antes da gente terminar. Como multar uma família de pessoas desempregadas, sendo que existe mais de 140 mil famílias nessas condições? O problema social também é muito grande, né, doutor? Sem dúvida. Não, a questão da multa aí que ela está colocando, bom, eu acredito que a família que está sem condições de se alimentar e tal, que está passando necessidade, ela também não tem condições de ir na Dona Floriana tomar uma cerveja no barzinho, né? Então, acho que tem as duas coisas. Eu entendo a questão econômica, não estou jamais negar isso, a gente sabe do impacto. Agora, se a gente quiser resolver a questão econômica, é vacinar todo mundo, a gente se cuidar. Como eu já falei aqui as outras vezes, se a gente usasse máscara e desse o distanciamento social, mantendo mais ou menos as coisas como estão, a gente já teria uma redução muito grande. Isso não ia levar ninguém à falência, ninguém ia passar fome. E sair só para trabalhar mesmo, sair para as necessidades assim, que são pontuais e reais, né? Exatamente. Doutor Everton, muito obrigado mais uma vez. Deixa aqui mais uma mensagem aí pro pessoal. A gente repetir, eu acho que é um mantra, né? Use máscara, lave as mãos. Exato. Enfim, o que você pode deixar aí para os nossos ouvintes? Eu acho que está na hora da gente parar de ficar com pirraça. Desculpem o termo, viu, alguns ouvintes, porque tem gente que não usa máscara, gente que não dá distanciamento social por pirraça, ou porque o político A, o político B falou para aglomerar, para ir, para fazer, para acontecer. E eu vou falar aqui como médico, não escutem político nenhum que diga para você se aglomerar, para você não usar máscara, não interessa quem ele seja. Porque na hora que você estiver no UTI passando mal, entubado, ele não tem como se responsabilizar pelo que ele fez você fazer. Agora, porque a responsabilidade é de cada um de nós e sua também. E você não é responsável só pela sua vida, você é responsável pela vida do seu entorno, das pessoas que estão no seu entorno. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de... que você perguntou qual que é a lição. Ter a consciência de que a gente está num conjunto... Vietnã, um país de 100 milhões de habitantes, tem menos casos e menos mortes do que Guaxupé. Mas lá existe toda uma cultura, né, de respeito ao outro e tal. O Oriente conseguiu, de modo geral, o Oriente conseguiu um resultado muito melhor do que o Ocidente, porque o Ocidente fica muito, é o meu direito, que todo mundo tem que ter direito mesmo, só que existe uma consciência do coletivo que a gente não pode esquecer. Doutor Everton, muito obrigada mais uma vez por atender a gente sempre prontamente, é sempre muito esclarecedor todas as vezes que você vem aqui no nosso programa, já disse, já é um colaborador nosso aqui, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Vanessa. Até a próxima. E que a próxima seja com notícias boas, né? Vai ser, se Deus quiser. Um grande abraço e fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupé.